Cara, que loucura. Você tem que deixar aquela água do lado, não tem, amor? Lucas tá entrando agora. Ele já estava terminando. Eu tinha visto ele. As nossas senhas. Já estamos ao vivo. Já estamos ao vivo para todo o Brasil. Cadê as duas causadoras de polêmica? Levantaram? Eu tô aqui. Ah! Eu tô aqui. Ah, bom. Pode voltar, que nós estamos aqui para isso. Eu fui falar no. Peraí, já eu tô falando no celular. Vamos lá, vamos ver. O Fernando, enquanto não volta oficialmente, você está me ouvindo? Sim. Eu Sim. falei brincando, você não criou problema nenhum, pelo amor de Deus. Não, fica sossegada. Tá Ai, ele certo? acabou de falar que ele tá Eu- muito chateado com você, amiga. Não, não. É. Não, na verdade. Na verdade, você criou uma demanda. Você mostrou o quanto é necessário que isso exista. Sim. E eu acho bom que você esteja nessa comissão. Eu peço desculpa, talvez eu criei isso em hora errada. Não, é hora Não, certa. Fer, para com isso. A hora certa é Ah, agora, o enquanto está chat se reunindo. que É assim tava que as coisas apagou, né? acontecem. Gente, amanhã tem conferência municipal dos direitos da Isso criança e do adolescente, tá bom? Vocês estão todos convidados. Enquanto a reunião não volta. Já voltamos. Ah, tá. Amanhã tem reunião da criança e do adolescente. O Fer, extraordinária é para isso, é para a gente debater e o que para mim faz muito sentido não faz sentido para ninguém. A gente ignora. Tá, deixa eu só comentar aqui o chat anterior, que a gente acabou não lendo, mas a Giovana tinha colocado que a criação de um teto talvez pudesse pagar a banca também, né? Então, essa foi a colocação da Giovana. Correto, Giovana? Ok. Voltamos. No mundo ideal Voltamos. seria isso, mas no nosso mundo real, infelizmente, não dá porque a gente não tem tempo, porque daí teríamos que publicar um edital para convocação de parecerista. Então, agora com a palavra, o nosso vice-presidente, Rafael Bolito, o qual eu pretendo passar a faixa para ele logo, logo. Boa tarde, gente. Ó, eu tô na rua, minha bateria tá em 8%, eu não sei por quanto tempo eu sobrevivo aqui online. Bom, em relação a tentar fechar um valor por hora fechada, eu acho bem delicado, bem frágil, e vou explicar o porquê. É, partindo de uma visão dentro da minha área, né, falando agora de teatro, não tem como falar, eu vou pagar pelo espetáculo que tenha 60 minutos impreterivelmente, né? Isso não existe, porque cada peça, cada obra, ela é única, ela é singular e ela vai durar o tempo que tem que durar. Tem espetáculo que vai ser 50 minutos, tem espetáculo que vai ser 1h20, e às vezes, em questão de preço, às vezes o de 50 minutos acaba custando até mais do que o, sei lá, de 1h30, por exemplo, né? Então, a quantidade de horário, eu acho que não é parâmetro para avaliar o preço, para precificar aquela obra, né? De dança, eu também já participei, assim, já pesquisei vários editais para de dança para folclórico, enfim, e eu vi que tem sim essa diferenciação de horário. Não sei dizer se é por causa da dança acaba exigindo mais físico, ou se é por uma questão da coreografia, né? Mas o preço desses editais que eu vi, eu posso até compartilhar depois com vocês. Inclusive a Joyce também chegou a falar, né, no começo da reunião, que ela chegou a tomar alguns editais como exemplo, né? Eu não sei se também se reparou isso ou se nesse não tinha, né? Eu estou falando dos que eu vi. Acaba tendo essa diferenciação de tempo, embora às vezes o pagamento acaba sendo meio que proporcional. Então eu acho que o que deveria ser feito é especificar um tempo mínimo e um tempo máximo, e se achar também interessante determinar também lá na proposta, né?
o número mínimo de integrantes. Não sei se também teria que ser interessante colocar o máximo. Agora, trabalhar com hora fechada eu acho bem delicado. Ah, mas isso é super inteligente, tá vendo? Eu mesma que sou da mesma área que você, não tinha pensado sobre isso, não. Tem que ter pelo menos um mínimo, né? Para cobrir uma faixa de tempo, talvez. Então. Eu penso sim. Uma dança solo. Colocar o mínimo de tempo, né? Para também não ser uma coisa de 10 minutos. E também não colocar muito tempo, também não ser sobre o número. Ou você vai pegar um trio e não vai pegar um quarteto porque você limitou o limite dos integrantes da banda. Não. Posso falar uma ideia em voz alta, mas pode ser que ela não seja boa, é só porque eu estou estruturando na minha cabeça e daí a gente pode tentar pensar isso junto. Pode. Na verdade, a gente pode, vamos supor, se a gente fecha que vou chutar um número, tá? Ah, o cachê por artista é de, sei lá, R$ 500. Se a pessoa, e daí bota um tempo mínimo de apresentação, né? Tem que ter pelo menos 30 minutos de apresentação. Se aquela dupla tem dois integrantes, ou três, ou é solo, nananã, de novo a gente cai naquele lugar seguro que a gente tem um teto, então a gente sabe quantos artistas a gente consegue contratar com esse cachê fixo, desde que ele cumpra um tempo mínimo, que daí tem que ser, acho que, menor do que 1 hora, pensando nesse sentido, Uhum. e aí a pessoa se apresenta uma vez só, levou o cachê, beijo, tchau, né? Inclusive, a diária do Papai Noel, daí tem que pensar, porque eu acho que o Papai Noel, na verdade, é um caso à parte, né? O Papai Noel e os doentes são à parte, né? Aí sim, um valor fixo, compra aquele calendário ali e pronto, acabou, o né? Papai Noel vai trabalhar as 2 semanas, né? Ele vai cumprir um horário naquelas 2 semanas. Então, o valor dele, fechado, dá para você calcular em cima da hora do artista, mas ele tem hora para entrar e hora para sair, ele tem dia para cumprir, entendeu? As bandas, os trios, o grupo de dança, uma dança solo ou uma apresentação de teatro, né? Que pode ser um monólogo, como pode ser com 33 pessoas fazendo o corpo. Então, é diferente isso, entendeu? Eu acho que se faz uma proposta para o Papai Noel cumprir horário e uma proposta para artistas. Ok, isso a gente fez nesse sentido mesmo, separado, né? Porque daí eu acho que a gente sai ganhando nesse sentido de não ter que ficar controlando o tempo, hora, se a pessoa fez, não fez, enfim. É um cachê, entre aspas, tá? Por diária, né? Vai executar uma vez, desde que você cumpra o requisito de ter uma apresentação de, no mínimo, 25 minutos, 30 minutos, enfim. A diária do Papai Noel e dos doentes daí é um caso à parte. Eu acho que não entra nessa questão do fomento aí às apresentações diárias, né? E aí fecha por cabeça. Quem vai temperar? Ai, mas essa companhia de dança tem 4, aquela ali tem 80 pessoas. Com o dinheiro que a gente tem, a gente vai contratar o de 4 pessoas, não o de 80. Joyce, você sabe que eu também acho? Vocês é um X que vão contratar e eu acho assim, como que fala? A quantidade que vai ser trabalhada por dia. E aí depois é o valor da maneira que vocês acham. Mas também saber o tanto de apresentação no dia. A intenção depois é ter você duas. vê os horários de cada grupo e dá uma média de show, né? Também, para ficar tudo bonitinho. Deixa eu ver se eu completo o raciocínio da Rita. Quantas horas vão ser de apresentação na praça? 2 também? 2 horas mesmas por dia. duas. 2 horas por dia. Então, aí É que se uma é 50 minutos e o outro é 1 hora, já deu. Pode Sim. Tudo bem. Uma das opções, eu acho, também é diferenciar, né? O tipo de contrato para música, o tipo de contrato para dança, o tipo de contrato para teatro. Cada um vai se inscrever na sua categoria e se tem um teto para cada ramo. Mas aí a gente tem a questão da performance cênica, ela é um leque muito aberto, Maia. Ela mistura muito, né? Vou dar um exemplo, tá? Sim, eu sou atriz. A minha formação é teatro.
mas eu tenho algumas especialidades que eu posso fazer performance. Eu tenho uma performance onde eu danço com a geladeira. Eu não sou categoria de dança, eu não sou uma bailarina, Você né? está fazendo uma dança cênica, uma arte cênica, tá? Sim, eu estou. Mas isso entra no lugar da performance, porque existe ali uma motivação cultural, política, enfim, tudo mais de chamar as pessoas para dançar comigo, para que eu não dance com um eletrodoméstico, né? E aí você vai falar assim, ah, mas tem que ser no mínimo. Qual é o mínimo? Que categoria eu tô? Eu não tô em teatro e eu não tô em dança. Então, mas aí o artista não vai falar, ó, meu trabalho Minha é de meia categoria hora, de uma hora, não importa o que você faça. E eu acho que também você faz uma depende do escolha onde você artista. vai se inscrever. Não, gente, depende do artista e depende da proposta. Eu posso dançar meia hora com a geladeira, como eu posso dançar 6 horas, que é o que eu já fiz. Então, mas Eu tenho que saber que eu vou ganhar um cachê X. Vamos supor, o cachê é 500 conto por artista. Eu prometi lá que eu vou dançar meia hora. Se eu ficar lá dançando 5 horas, é um problema meu, o cachê é o mesmo. Ah, Entendeu? A performance entra num campo que é muito diferente de todos os outros e abraça uma questão híbrida entre muitas artes. Se a gente tivesse, sei lá, o Seco fazendo grafite, igual ele fez aquele dia no Dia do Idoso, é uma performance. Ele é de e artes é visuais. chique, hein? Então, ele é de artes visuais. Tem a categoria artes visuais? Não tem, ele Não. vai entrar como performance. Eu Só acho exemplo, que o né? ideal, então, aí da conversa ficou a gente estipular o mínimo, tempo mínimo de apresentação e um valor único para todo mundo. Ô, Joyce, Oi. no começo você falou da música, Ah, categoria grupo, né? E você falou também, acho que da categoria solo, né? Tem isso. como você terminar das outras categorias? E daí você também colocou a descrição do que faria, é isso? Eu coloquei um esboço, né? Mas não É, é. para. É que para Tá, o uma primeiro sugestão, também né? não Acho que a deu gente para ter podia uma retomar noção isso. do resto, né? Esse também é um Eu problema, né? fiz meio que um esboço para não vir com a mão vazia, sabe? Assim. Aham. Então eu tinha sugerido a categoria música grupo, selecionar 4 projetos com um show musical de banda na programação do Natal, com repertório natalino, temático natalino, tempo de duração de no mínimo 60 e máximo 120. 3,5. Aí a categoria 2 música Daí poderia solo. especificar a quantidade, né, também mínima de integrantes, né? O que que você Aqui eu acha? não tinha posto, E não o tinha valor posto. também eu não sei como é que ficaria, né? O valor vai ter que mexer, não vai ter jeito. Mas aí, nesse caso, se a gente vai pagar um cachê único por cabeça, gente, eu acho que as Ô, categorias caem por terra. pessoal, vamos fazer o Exato. seguinte: vamos ouvir as outras propostas que estão sugeridas, para depois todo mundo formar uma ideia E a gente geral, bateu o que martelo, a foi dona a Zé que mandou. pergunta do Rafa. Talvez ele esteja querendo formar um entendimento melhor, sabendo dos outros valores, de como que estão as outras coisas. Certo. Então vamos lá. 2 músicas solo. Exatamente. 3 projetos com 2 apresentações cada de musicais de artista solo e instrumento, música e instrumento, com repertório temático natalino, mínimo de 60, máximo de 120. Esse eu coloquei R$ 1.500. Tudo sugestão. Música coral. 3 projetos para selecionar, com 2 apresentações cada, de coral natalino, em forma de cantata. Os projetos devem conter, no mínimo, 8 vozes. Repertório natalino, tempo mínimo de 60, máximo de 90. 2.000. Grupo dança. 2 projetos selecionados, com 2 apresentações cada, com corpo coreógrafo de no mínimo 8 bailarinos, considerando a temática natalina, com mínimo de apresentação de 30 minutos e máximo de 40. 2,5. Performance do Papai Noel. Eu preciso depois pegar o outro aqui por causa da outra performance. Espera lá. Intervenção cênica. 6 apresentações, 6 projetos, com 4 apresentações de cada um, para a proposta de intervenção cênica na programação do Natal com temática natalina, tempo de duração de no mínimo 60 e máximo 90. A intervenção será realizada em local definido pela Secretaria de forma a interagir com o público presente. R$ 1.200. Performance do Papai Noel.
uma contratação, né, um projeto, para 12 apresentações, a gente já viu aqui que vai dar mais uma, né, vai dar 13, apresentações de performance artística da figura simbólica do Papai Noel, sendo participante ativo da programação do Natal durante todo o evento. Deve ter disponibilidade de 2 a 3 horas diária, de acordo com a programação do Natal. O proponente deve apresentar proposta performance artística, levando em consideração a temática natalina, bem como figurinos temáticos e de qualidade. 3.600. E a performance duendes, 2 contratações, então serão 2 duendes, também para 13 apresentações, sendo participante ativo da programação do Natal, disponibilidade de 2 a 3 horas diárias, de acordo com a programação, levando em consideração a temática natalina, figurino temático e de qualidade. Também 3.600 para cada um. A conta aqui que eu tinha feito meio por alto, que agora vai mudar porque tem um dia a mais, estava dando 36,5. Eu dei uma arredondada para 40, mas aí eram valores por categoria distintos, não era um valor igual para todo mundo. A gente vai precisar refazer esse cálculo aqui para ver o que isso aqui vai dar. E aí diminuir, né? Certo. Posso Oh, Igor falar? Tomás. Oi? Posso usar a palavra? Claro. Olha, eu acho que a melhor forma é essa mesa que você fez, daí só ver direitinho essa descrição de tempo, tá? Tô falando assim por mim. Porque de edital é exatamente isso, vai pedir tipo a apresentação e daí vai fechar num valor, né? Claro que pensando que grupo recebe um pouco mais do que você ir lá de forma individual. Um exemplo disso, por exemplo, o Cacilda Becker vai selecionar, sei lá, 12 espetáculos e vai pagar o mesmo tanto, independente se é solo, se tem, sei lá, 30 pessoas no elenco, é o mesmo valor. Daí o grupo vê se ele se encaixa, se interessa ou não, né? Porque fica meio difícil fazer pensando por cabeça. Por exemplo, se fechar a hora em R$ 100, às vezes não vai compensar para o Papai Noel e Doente, que é um conjunto, várias horas, compensa R$ 100, porque daí dá um montante legal. Uma sugestão. Agora, se for, por exemplo, a Samantha com a performance da geladeira e ficar uma hora só para ganhar R$ 100, perto do que ela vai ensaiar, do que ela vai gastar de figurino, maquiagem para transportar a geladeira, não compensa. Aí ela não vai se inscrever. E a gente vai perder a... Eu tenho uma pergunta, rapidinho. Todo mundo, rapidinho. Deixa. Aí vem uma escola de dança, se inscreve, recebe alguns R$ 1.000. O dinheiro é dela ou dos alunos? De quem dançou? Como é que fica isso? De quem se inscrever, do dono do projeto. Do dono do projeto. O proponente a gente, né, tem um anexo de anuência do grupo, então o grupo sabe, eu vou dançar para você. Eu sei que você está me representando para ganhar o cachê vai ser pago na sua conta. O acordo entre nós é entre nós. Se nós vamos dividir, se nós vamos guardar uma parte. Se você não vai me pagar, eu vou bater no você depois. É o proponente que recebe, gente. Como que o proponente vai gerenciar esse dinheiro dentro do grupo? Aí é um acordo interno, né? A gente não tem como... Não temos como saber. Igor? Bom, vamos lá. Eu peço desculpas, eu não consegui ir do trajeto. Não te desculpo. Então, bom, vamos lá. Eu tô vendo que, assim, a gente tem alguns pontos em aberto, que essa questão principalmente de remunerar. Sim. Né? Ou vai ser o preço fixo, ou se vai ser por hora. Por que não os dois? Você tem um mínimo... Por hora não dá, gente. Não, se você tem um mínimo fixo, então, por exemplo, aqui normalmente como acontece a comissão de vendas. Você tem um fixo que ele é pequeno, né? Isso eu tô falando de vendas, tá? Mas não precisa, a gente pode inverter essa ordem. Então eu tenho, sei lá, R$ 1.000. É o mínimo que a pessoa vai receber. E aí, a quantidade de horas que o espetáculo tiver, alguma coisa assim do gênero. Porque isso cobre o custo mínimo da pessoa que tem ensaio, espetáculo, transporte, etc e tal. E quanto mais tempo ela prover para o público, sei lá, a arte dela, mais ela está recebendo. Entendeu? Então você não precisa necessariamente categorizar ou isso ou aquilo. Existe um híbrido que ele pode fazer os dois. Isso vai ter que estar na proposta. Com certeza. Porque eu tenho que decidir isso antes de fechar. É lógico, entendeu? É óbvio que isso tem que estar antes. É mais ou menos o seguinte, por exemplo, se você tem a sua proposta, como é que você vai ser remunerado? Ai, não sei, gente. O que o edital vai oferecer? Olha, todos os artistas vão receber quem passar, porque são 4, não é isso? Que seja 4. Então a gente tem assim, ó, R$ 1.000, se você for selecionado, você recebe R$ 1.000. Beleza? E aí, o teu projeto, se o teu projeto tem 2 horas de duração, então a gente paga, sei lá, R$ 500 por hora, você vai receber mais 1.000.
Então você vai receber 2 mil no final, entendeu? Se você passar 4 horas, você vai receber 3 mil, e assim vai. É lógico que eu estou jogando isso da cabeça, gente. Eu estou querendo dizer que a mecânica não precisa ser só por hora ou só fixo. Você pode misturar os dois. Entendeu? Entendi. É essa a questão. Tá? É isso que isso é possível de fazer. Né? Porque aí você cobre o custo mínimo necessário para a pessoa que vai ter que se deslocar, ensaiar, ou fazer, né? Fora a quantidade Mas de daí tempo a que você tem pra intenção colocar. é colocar um preço igualitário para todo mundo. Eu acho que de mínimo, sim. De mínimo, sim. Que é exatamente Ser selecionado é R$1.000 para cada um. você, Dependente da isso sua hipotético, tá? Tô falando 1.000, mas pode ser 2 mil, Não, pode ser 3 mil, pode ser 0, pode ser R$2. Entendeu? Aí você ir lá e ficar 2 horas, você ganha mais 2 mil. Gente, nós temos que pensar como é que nós vamos colocar isso no edital, porque eu tenho que publicar isso como uma regra. Sim, é uma Então, regra. como que nós A vamos remuneração, especificar da isso? remuneração. Quanto Projeto selecionado receberá no mínimo Premiação, e tal. gente. Não, é Peço a palavra. Ter premiação, porque remuneração cai na licitação. Isso é uma Aí questão vocês de esquecem. Tá. Ai, tem alguém. tecnologia. Ótimo, então você vai ótimo. colocar simples no teu termo de edital. Quanto à remuneração. O objeto, a inscrição, seja lá o nome, selecionado, é gratificado com R$1.000. Ponto. Em qualquer categoria que ele esteja. Aí você vai colocar a questão da apresentação. E aí você vai pela categoria e os valores. Eu não tenho ideia de quanto uma banda toca para cantar 2 horas. Mas eu acho que aí você usa os editais e vê qual é a média que se paga. Tudo bem, eu ganhei na categoria dança, mas eu ganhei em dança solo ou eu ganhei em dança em grupo? O solo é mais R$1.000 para ele dançar mais 1 hora. Se ele vai dançar meia hora um dia e meia hora no outro, se ele vai dançar, fazer uma apresentação de 1 hora no momento, é dele. Ele vai ganhar R$1.000 por uma apresentação de 1 hora. O grupo, ele vai ganhar R$2.000, porque ele é um grupo, por uma apresentação de 1 hora. E aí, porque cada um se inscreve... Mas aí tem que ter um número mínimo desse grupo, para não acontecer o que a Samanta falou, chegar 2 lá e grupo. Mais de um é grupo. Mas é mais de um é grupo. Então, aí você vai pagar mesmo para 1 e para 10. Então, gente, mas a mesma coisa vai acontecer. Por isso que a gente cai aqui. Não, já estimula o quanto é o limita. grupo, quanto é o dupla, quanto é sozinho, quanto é Não, mas um grupo de quantas pessoas? Estipular um mínimo. Um Ai, mínimo. gente, eu tô mega confusa, sério. O mínimo é 2, gente. De grupo é 2. Eu também acho. Não. E aí é uma Sem sociedade máximo. que Não você tem vai se máximo. Mas pra música chama de duplo trio também, né? Cara, que loucura. Então, mas isso é categorizar mais do que um, não é isso? Tanto é que eu pega um grupo, você tem 10 pessoas para dividir um cachê e aqui você tem 2. Então, gente, Sim, mas pensa se, por exemplo, desculpa, Fernando, não quero te cortar, tá? Só para não manter a linha de raciocínio, né? O grupo que está concorrendo aqui, ele entende que se eu tenho 30 pessoas, eu vou dividir aquele cachê por 30. Né? Ele faz parte consciente daquele grupo. Faz parte que consciente. sempre vai ter. Exato. Aí a gente só vai ter lá os espertinhos de 2. Então, faz dupla, mas trio e o grupo acima de 4. E aí a gente não. Aí a secretaria que vai fechar a programação não quer um evento com 20 dupla. Não, aí aí a gente corta todo mundo, entendeu? Exato, esse é o critério. É esse o critério. Não, acho assim, ó. O dupla, até tantos. Trio, até tantos. E grupo, a partir de 4 até um limite lá que. De 4 a tanto. Então, só que você concorda que aí a gente precisa categorizar tudo isso? Música solo, música dupla, música trio, música grupo. Precisa. Vai ter que categorizar no edital. Mas essa ideia. Essa ideia que o Igor deu, do tipo, a pessoa inscreveu o projeto foi selecionado. Se a gente pensar lá atrás na Lab, que foi o edital número 9, que o cachê era um prêmio, né? Sim. Você recebia pelo trabalho, né? Não tinha nada para executar, óbvio, e tudo mais, mas assim, se a gente tiver esse pontapé dos R$1.000 para o proponente, né, aprovado, se eu sou um proponente individual, o dinheiro é meu. Se eu sou um proponente dupla, trio, quarteto, dupla, orquestra, seja lá o que for, as pessoas vão dividir esse dinheiro entre muitos, mas eles toparam se inscrever, gente, porque
Entrar com um pontapé de 1.000, por exemplo, 1.000 é um chute que ele deu aí do número e eu, enquanto artista, não tô achando nada ruim, né? Mas, assim, entrar com um pontapé disso é mais interessante do que saber que você vai ganhar R$ 100 por hora, sabe? Por exemplo. Então, daí não vale o deslocamento, não vale o figurino, né? O que eu entendo? Lógico que quando você faz um trio, ou você é individual, a divisão de dinheiro você vai ganhar menos. Só que é uma sociedade, gente. Não, mas se eu sabe... vender 10 celulares e a empresa for só minha, eu vou ganhar X. Se eu tiver um sócio, eu vou ganhar menos. Mas o que a Joyce quis dizer é que aí a gente vai ter só um monte de dupla concorrente. mas sabe o que a gente pode fazer? Gente, a gente tira todas as categorias. Eu acho. A gente coloca, quantos dias são? 20 dias. A gente quer 40 apresentações. Então, estipula 40 apresentações com um mínimo de R$ 1.000. O mínimo é 40 minutos, sei lá, 1 hora, enfim, que é o que resolver. Tem que pensar em preencher as 2 horas. Isso, preencher as 2 aí horas. E o proponente que se resolva, gente, Isso, se ele vai se inscrever solo ou em grupo. Aí nós vamos receber uma enxurrada de projetos, ó, a enxurrada. Eu espero, assim esperamos. Aí nós vamos sentar Assim aqui, seja. ó, isso aqui é teatro, isso aqui é dança, isso aqui é tanto. Nós vamos querer 2 desse, 3 desse, 4 desse, 5 desse. Aí essa decisão, se é dupla, se é solo, se é orquestra, se é vai ser nosso. A gente vai montar o dia. Muito mais fácil, gente. Ou seja, o edital não fica categoria nenhuma. Nós estamos falando da atração, isso não vale Papai Noel e Duende. Não. Ok, a parte, tá. Cai tudo isso aqui, só fica R$ 1.000, Mas aí X você projetos. precisa criar critérios claros e objetivos no edital para eliminar todo esse povo. E aí? Mas nós não vamos eliminar ninguém dele. Não, a ideia não é O critério vai ser na hora que vocês forem avaliar, gente, vai ser por qualidade. Posso falar uma coisa que é assim, que é um cerne muito difícil? Vocês vão avaliar um monte de artista que vocês conhecem e que vão ter tirado um repertório natalino daquele lugar, para não falar palavrão, porque não é todo artista, grupo, banda que tem repertório natalino. Vocês vão ver o que é melhor para o município. Gente, olha só, é final de ano, em Pensando cima nos da hora, recursos. para todo Se você não mundo. tiver uma coisa muito clara e muito objetiva ali, Tema natalino, filha. não, É o mais específico. Aí aparece 50 com tema natalino. Não, Eu entendi, tô como falando de seleciona. recurso, eu tô falando de recurso. Entendi. Você não foi contemplada. Ok. Qual a margem que isso tudo vai te dar Ó, para você falar? eu não, e achei que você cantamos. Eu apresento meu projeto com tema natalino e você o seu com tema natalino. Ele escolhe você e não me escolhe. Eu vou ficar puta. Eu quero saber por que ele escolheu você e não eu. Tá. E vocês estão partindo para música. Pra dança. Dança que é um pouco mais próxima da minha realidade. Manda ver. Uma das coisas que pode ter critério de peso seleção. diferente é portfólio. Novembro. Qual é o grupo de dança dentro desse? Pensando que as escolas de dança, que os grupos de dança estão fazendo seus festivais depois da pandemia, podendo voltar à aula a partir de março. Sim. Que a vida dessas escolas agora é montar, porque é onde eles ganham com venda de ingresso, é onde eles ganham de propaganda das suas escolas. Aí você chega e fala assim, eu quero que essa escola apresente para mim um grupo com dança natalina. Tem aqui em Pirassununga, vamos lá, Alegro, Escola Musical, Conservatório, acho que mais uma ou duas que eu não vou lembrar o nome. Qual dessas 5 tem condição de montar 40 minutos de apresentação, desenvolver o seu figurino, confeccionar, porque isso gerou um custo antes dela receber por essa apresentação, que a família do grupo vai ter que pagar, para ter... Será que as 5 escolas conseguem montar um grupo para te apresentar? Não, talvez ninguém de dança consiga. Mas e se tiver 2? Gente, mas a questão é que Agora são 13 dias. Mas eu ponho dança 4 dias aqui, 4 dias Mas, Mayra, o edital a gente não pode ser baseado no... pode ser que não vai ter tempo de se inscrever. Até porque é isso que você tem 2. Uma do fulano. Tá, Do fulano. do X. Não entra. O X não entra. Pronto, o X vai cozinha. Não, Guardar o mas tem que ter edital. outros critérios, né? O Exato. tema é um dos critérios. Exato. Então, assim, para partir para essa de deixar assim mais aberto, eu não acho ruim, mas a gente tem que afunilar muito nos critérios do edital.
E eu não sei como, sinceramente. Portfólio, isso aí tudo já tem. Portfólio, o portfólio tá lá. Mas é pouco. Tem o mínimo de ação na cidade. Já tem também. A gente já tem o portfólio nos últimos 2 anos. Eu não sei se a Joyce se manteve nesse edital, né? Eu não sei se a gente pode estar falando tudo isso aqui, né? Pode, o edital. Eu mudei um pouquinho. Eu coloquei 3 critérios: clareza da proposta, mas era outra coisa, né? Clareza da proposta artística, apresentando excelência artística no projeto, planejamento de ações, criatividade e inovação. Segunda categoria, portfólio, currículo do proponente, da equipe envolvida. E o C, conformidade com os objetivos e o tema deste edital. Tudo com pontuação, a maior pontuação leva. Conformidade com os objetivos deste edital? Programação natalina. Então, os eventos mais voltados para o Natal têm uma prioridade. Algo mais subjetivo, mais voltado. Quem diz o que é mais ou menos voltado, o seu tema é Natal. Gente, edital tema da Natal. pau. Tema edital Natal. da pau. As pessoas vão ser remuneradas. E o pau vai fechar e a gente sabe que vai. A gente tem que prever para não chegar lá e embargar tudo e ferrar todo mundo. Exato. Tem integrantes, né? Estou me fazendo da Aldir, tá? Eu peguei da Aldir. Entendeu? A gente tem, tipo, comprovante de residência na cidade, o número de integrantes com comprovante de residência na cidade, por exemplo. É que tudo isso, gente, vai fazer o quê? A gente nunca vai conseguir fazer uma coisa que não cria um viés, tá? Então, por exemplo, na situação que a Mari colocou, talvez dança não seja interessante participar desse edital. Porque, de fato, para agora, não funciona. Por exemplo, eu não coloquei... A gente vai criar um viés. Talvez a pessoa já tenha uma coisa o da dança, eu acho que... outros anos, ela vai o da dança, eu acho que ainda vai. Agora, por exemplo, a gente não colocou contação de história, porque para nossa programação não cabe. O teatro, nós não temos estrutura, cenário, luz para atender teatro. Então ficou. Isso aberto, tem uma contação não podemos, de história, não podemos. Então você tem que definir isso no edital. Tem, vai. Mas veja bem, eu já tenho. Ou a pessoa vai se inscrever e eu não vou selecionar. Eu tenho que justificar porque eu não estou selecionando. Vai dar briga. É regra. Edital é regra. É regra. E tem que ser claro. O Fernando sabe disso. A gente sabe disso. Sabe assim, é o que está escrito ali. Porque quem perde vai reclamar. Gente, nós precisamos, desculpa, mas são 6h10, a gente tem que definir. Já estamos 2 horas aqui. E a gente isso que eu queria falar com todos agora, que é o seguinte, ó. Já são 6h10, nós não temos mais tempo. Eu sei que o tema é polêmico e necessário discussão. Tá? Porém, nós temos um evento para acontecer daqui a pouco também. Nós vamos estar trabalhando aqui e eu gostaria de pedir para ter um pouco mais de objetividade na discussão e, resumidamente, a gente tentar chegar num acordo para a gente fechar isso aqui. Tá? Porque senão a gente não vai sair daqui sem uma solução que vai atrasar. E aquilo, entendeu? Não publicando, não descendo amanhã o edital pronto, não dá tempo. É isso. Então, é isso que eu peço a todos aí, por favor. Tá, o que eu penso é o seguinte, eu acho que se é para correr alguns riscos, o que eu acho que a melhor solução nesse momento é o quê? A proposta que eu trouxe da questão de remuneração, desculpa o nome técnico, eu não sei, depois vocês colocam o jeito certo, tá? A questão de não ter categoria, porque isso vai fazer com que né, a secretaria tenha mobilidade e agilidade para poder fazer as coisas. E, por exemplo, entrar com recurso, mano, aí vai ter que bater de frente, ver o negócio. Não é bater de frente, judicializa e não tem mais nada. E não tem, então é isso. Entendeu? Quem ganha? Então, quem ganha? Quem perdeu. Quem ganha? Porque aí, quem perdeu. Então, quem perdeu não ganha. Então, mas ele não ganha, mas não deixa ninguém ganhar. Então, você sabe o que vai acontecer. Exato. Mas o que a gente pode tentar fazer é assim. No primeiro momento, não tem porque tem do jeito que tá. Não, eu sugiro assim, ó. É isso. Um fixo, como o Igor propôs, a proposta híbrida. E um fixo por indivíduo, por membro, mas com categoria. Tanto disso, tanto disso, tanto disso. Não tem? Pode ser preenchido por outros. Minha proposta está no chat. Opa. O proponente deve oferecer um produto artístico natalino de no mínimo 30 minutos com cachê fixo de R$1.000. Acabam-se as categorias. Eu acho que o que a gente podia fazer era colocar que serão aceitas propostas nos eixos: dança, música, performance. Ponto. Aí não vai vir o teatro, a contação de história, lá. E o cachê mínimo. R$1.000. Performance não entra?
Então, Por que que não? Por que que... Mas porque quando eu fiz a proposta ali, eu gosto disso que você falou, Joyce, de dizer quais são as linhas artísticas, que a gente vai receber proposta, mas assim, fica meio complicado de não categorizar todas as outras que a gente pensar, porque assim, eu enquanto teatro, eu tô dando o meu exemplo porque eu consigo pensar assim, tá? Sim. Eu preciso de um espaço na praça. A minha luz é de ribalta, quem leva sou eu. A minha cadeira é de balanço, quem leva sou eu. O meu elenco só sou eu. E eu sou teatro. Tem isso também. Com a Sagrada N, por exemplo. Então, se a gente tira fora para não ter contação de história, a gente tem que deixar muito claro assim: ofereça um produto que o tema, um produto artístico, eu botei produto entre parênteses, mas enfim, todo mundo aqui vai entender. O proponente tem que oferecer um produto artístico, sabendo que ele vai ganhar um cachê de R$ 1.000, ele tem que, no mínimo, apresentar algo de 30 minutos. E que ele não tem estrutura de palco, iluminação, tudo tem que ser trazido pelo proponente. Certo. O proponente vai ver se ele vai se inscrever individualmente, em dupla, em grupo, se ele vai adaptar a peça dele se ele vai adaptar a peça de teatro dele, que tinha 50 holofotes, ele vai botar 3, porque ele vai pegar emprestado de alguém, ou com os próprios R$ 1.000 vai conseguir alugar sozinho. Se a gente fecha nas categorias, tudo que eu propus que é abrir, para ficar mais fácil de vocês poderem salpicar o que vocês quiserem, porque daí vai aparecer, eu torço para que apareça, muitas coisas diferentes, né? Tá, então isso, beleza. A gente determina, então, que caem as categorias, produto artístico, mínimo de 30 minutos, um cachê fixo de R$ 1.000. E a gente já determina quantas apresentações a gente vai querer. Isso também é legal. X apresentações. Qual é o teto? Então, aí, ó, só fazendo um cálculo. Eu concordo com o teto que o Igor sugeriu. Aí não dá para pôr exatamente um teto, porque se você pegar, vamos dizer que ocorra um absurdo, mas se pode ocorrer, só se inscreve a atração de 30 minutos. Você apresentar 2 horas, vão ser 4.000 por dia. Aí são 13 dias, 40, 52. Mais o Papai Noel e os Duendes. 3, 6, 9, 60 e já vai lá para 60 e ela vai pedrada. Vai para 70, vai para 70. Mas tá ótimo! Mas tá ótimo! Rafael pediu a palavra. Ali, que ficou parado 2 anos. Então, mas gente, pensa bem, ó. Só raciocinando. Manda ver, só joga. A gente tem o ano de 2023, tá certo, vai entrar receita. Mas a gente tem o ano de 2023 inteirinho. Eu estava trabalhando com 40 mil. Teatro. Tudo bem, só que olha só. Então, mas dá meio 70, 30 que foi o que eu coloquei ali. Você tá tirando 70, você tá ficando com 130. Tá? Podemos diminuir, podemos fechar em 60 mil. Não, gente, fecha 70 mil e deixa 130 e o ano que vem vai ter renda, a gente vai ter entrada no ano que vem. Pessoal, 2 minutos para cair, a gente precisava encerrar nesse bloco. Eu voto 70 mil. Eu voto 70 mil. Põe para votação 70 mil, quem é contra? O Rafael pediu a palavra. Ai, Rafa, perdoa. Não, Rafa, não, perdão, Rafa. Fica à vontade, Rafa. Olá, Rafael, com a palavra. Eu tinha pedido, mas antes de entrar a questão do teto, tá? Que vai ser gasto. Vai. Eu gosto da ideia de ser aberto, né, para todas as modalidades, mas eu acho que deveria pelo menos fazer a categoria de grupo e solo. Porque, por exemplo, meia hora, R$ 1.000 para grupo e para uma pessoa só, por exemplo, eu no grupo de danças para folclórica, acho que eu vou pensar, se eu fosse me inscrever, de fazer sozinho, de fazer com grupo, entendeu? Mas daí, Rafa, vai entrar assim, vai entrar o artista, né? Agora, pensando em secretaria, eu prefiro pagar R$ 1.000 para um grupo ou eu prefiro pagar R$ 1.000 para o individual? Depende. Depende do grupo individual. Exato. Pode ser, aí é o artista que vai tentar a sorte. Tem jeito, gente. Votação? Acho que com X reais. Com X reais para cada uma, de mínimo 30 minutos. E aí, seleciona. Então, põe para votação isso, põe para votação o valor e põe para votação o Papai Noel. Votação. Coloquei para mim. Ai, de novo. Ai, menos de 1 minuto, gente. Ai, gente, senão não dá tempo.
Ô, Joyce, o que você quiser, eu aceito. Olha, confiou. Você viu, gente? Que eu Isso tenho que aí pôr em é votação? parceria. Azilisa, Ô, o que eu tenho que pôr em votação? Ó, primeira votação colocado aqui. Ficamos então. Produto artístico aberto, sem categoria, mínimo de 30 minutos, cachê fixo de R$ 1.000. O base. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. 5 jacarés. Aprovado. Segunda aprovação. Teto máximo para